necessário, né? Tá bom? Então vamos ver, que se começar a gravar, começou a gravar. Então, gente, a gente está resolvendo a lista de exercícios. Agora, acho que a gente tinha parado, a gente tinha feito essa questão aqui. Do bode, não tinha sido? Né? E aí, a gente tinha deixado para fazer essa questão 13, né? A questão 13, ela começa bem simples, né? Que a gente tem uma situação que tem azão, 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 azinho e azinho, azinho. A proporção é 100, 300, 380, né? Então, aí eu pergunto, quais são as frequências gênicas e genotípicas relativas observadas? Depois, o B, essa população está em equilíbrio de Heisenberg, utiliza o teste de quadrado. Então, bom, aí depois tem duas perguntas que são mais complexas. Qual é a frequência esperada dos cruzamentos azão-azão com azinho-azinho? E depois a gente tem, dentre os indivíduos da azinho-azinho da próxima geração, que proporção será oriunda de cruzamentos azinho-azinho com azinho-azinho. Então, essa aqui é uma questão 13, né? Bom, para resolver a questão, vamos olhar o próximo slide, que, claro, é a santa tabela, né? Então, essa santa tabela resolve tudo. Porque aqui a gente tem os valores de DHR, e aqui a gente tem os valores de P ao quadrado vezes N, 2PQ vezes N, Q ao quadrado vezes N. Lembrando, é isso que a gente precisa aqui. D P ao quadrado vezes N ao quadrado dividido por P ao quadrado vezes N. H menos 2PQ N ao quadrado dividido por 2PQN. R menos Q ao quadrado vezes N ao quadrado dividido por Q ao quadrado vezes N. Então, essa tabela resolve tudo. Essa é a santa tabela. Viu questão de Heisenberg? Faça a santa tabela. Bom, depois vocês fazem, vocês calculam o total, né? Que é o N, que multiplica P ao quadrado vezes N aqui embaixo, né? E aí vocês fazem a frequência genotípica relativa observada. Ei, veja, você já está respondendo a questão A. Então, vocês estão respondendo a questão A. Quais são as frequências gênicas genotípicas relativas observadas? Os genotípicas são essas, né? Você dividiu pelo total. E aí, você usa metade disso, joga para cá, metade disso, joga para cá, porque são os heterozigotos. E aí a gente tem a frequência dos genes da população. 0,3205, 0,6795. Então, a frequência alélica gênica, né? Então, tem ou isso ou isso. Aí, a gente vê, né? A gente calcula qual que seria esperado se a população estivesse no equilíbrio de Heisenberg. E que é o esperado se a população for pomítica e cruzar ao acaso e a próxima geração vai ser P ao quadrado, 2PQ e ao quadrado. Então, frequentemente, na pergunta, eu vou perguntar quais serão os valores esperados se essa população tivesse em equilíbrio de Heisenberg. Ou eu posso perguntar quais seriam os valores esperados na próxima geração, supondo pomixia, né? Então, no fundo, é a mesma coisa. Se essa população está em equilíbrio de Heisenberg, ela vai ser P ao quadrado, 2PQ ao quadrado. Se não tiver, se o cruzamento for ao acaso, ela vai entrar, porque demora uma geração para entrar, tá bom? Então, é o mesmo jeito, é a mesma coisa que eu estou perguntando, de jeitos diferentes. Bom, P ao quadrado 2PQ ao quadrado é igual a 0,1027, 0,4656, 0,4617. Acho que não está incrível, né? Agora a gente multiplica pelo total, dá 80,1282. Veja, 4 casas decimais. 4 casas decimais é o que vocês precisam fazer. Depois, 2PQ vezes N dá 339,7436. E depois, Q ao quadrado vezes N dá 360,1282. E, claro, esse total somado tem que dar 780, tá? Bom, aí, por quê? Porque a gente multiplicou isso aqui dá 1. A gente multiplicou por 780, aqui deu 780, e essas partes aqui somadas tem que dar 780. Então, a gente aí usou a fórmula aqui, usou 1 grau de liberdade, porque são 2 alelos, e eles juntos dão 1, né? Então, você tira 1, fica só 1. Então, P mais Q igual a 1. Então, se você tem peso e você sabe que dá 1, mas você já sabe o Q, e vice-versa, né? Então, é 1 grau de liberdade, e o alfa para 0,05, né?
Então, se o professor não define o alfa, você define o alfa. Normalmente é 0,05, tá bom? Bom, então, vamos fazer o teste Q quadrado. Q quadrado igual a 100 menos 80,1282 ao quadrado dividido por 80,1282. Esses valores estão vindo dessa tua tabela. Esse com esse, esse com esse e esse com esse, tá bom? Então, é muito fácil resolver todos os exercícios de equilíbrio de Hardy-Weinberg. É só usar a santa tabela. Agora, 300 menos 339 ao quadrado dividido por isso, que é o mesmo que 2pq vezes n. Depois aqui 380 menos 360 ao quadrado dividido por 360,12, que é o r menos r ao quadrado vezes n ao quadrado dividido por r ao quadrado vezes n. Então, dá 4 mais 4 mais 1, dá mais ou menos 10,6740. Isso aí é maior do que 3,841. Portanto, não está incrível de Hardy-Weinberg, tá bom? Então, para responder a questão, ele pede quais são as frequências genotípicas relativas observadas. 12,82, 38,46, 48,72. Que é essa primeira fileira aqui, 12,82, 38 e 46. É a frequência genotípica relativa observada, né? Aí ele pede as frequências alelas. Vocês calcularam, é a linha logo abaixo. Metade 0,3846 mais 12,82 é P, que é o azão. E o azinho, que é Q, a frequência na população, metade disso, mais 0,4872 a 0,6795. Então, vocês responderam as primeiras duas questões, né? Porque o teste de quadrado 10,97 é maior do que 3,841. Agora, e para responder as próximas duas? Qual é a frequência esperada dos cruzamentos azão-azão com azinho-azinho? E como que a gente vai responder isso aqui? Dentre os indivíduos azinho-azinho da próxima geração, que proporção será oriunda dos cruzamentos azinho-azinho com azinho-azinho? Bom, para resolver isso aí, vocês vão ter que fazer isso. Então, gente, eu usei essa tabela para mostrar para vocês que, estando no equilíbrio, estando fora do equilíbrio, a gente volta para o equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá bom? Mas, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, a gente vai compartilhar aqui, né? A gente vai pegar DHR para responder essa primeira pergunta aqui. Qual a frequência esperada dos cruzamentos azão-azão com azinho-azinho? Veja, o DOHR não é o DOHR daqui de baixo, né? Porque isso aí é esperado segundo o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Ui, esqueci que não dá para fazer isso. Então, é esse aqui, tá? O T que a gente vai usar, o que é encontrado na população. Né? Esse aqui é metade macho, metade fêmea, normalmente é isso, né? Porque o sistema XY, XX, a fêmea sempre manda X, quem determina o sexo é o macho. Então, se ele mandar X, vai ser fêmea, se ele mandar Y, vai ser macho. Então, populações que têm o sistema XY, XX, normalmente tem metade macho, metade fêmea dentro da população. O único jeito que não vai ter é se morre mais macho do que fêmea, ou vice-versa, né? E também o sistema ZWWW lá das galinhas também funciona do mesmo jeito, né? O sexo heterogamético não é o macho, é a fêmea, né? Então a fêmea que determina se ela manuseia o W, ela determina o sexo, né? Mas também é meio a meio, né? E, na verdade, mesmo em jacarés, é meio a meio, né? Porque se tiver muito macho e pouca fêmea, o genótipo de fêmeas é vantajoso. Ele tende a aumentar de frequência na população. E se tiver muita fêmea e pouco macho, o genótipo dos machos é vantajoso e aumenta a frequência na população. Então, o único equilíbrio ideal é quando é 1 para 1, igual. Tá? Aí é igualmente vantajoso ser macho ou ser fêmea. Né? Bom, então aqui a gente vai usar os valores que a gente realmente observou, porque essa população não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, a gente vai fazer essa tabela com os valores que estão na população
e supondo que a população é metade macho e metade fêmea, tá? Então, a chance de um macho encontrar com uma fêmea, 0,1282, 0,1282, é D ao quadrado, e assim vai indo, DH. Então, veja, o que é pedido é cruzamento azão-azão com azinho-azinho. E não está pedindo cruzamento macho ou fêmea, é só esse cruzamento. E esse cruzamento ocorre de duas formas. Quando o macho é azão-azão e a fêmea é azinho-azinho, ou quando a fêmea é azão-azão e o macho é azinho-azinho. E essa chance é 2DR. Por quê? Porque você está multiplicando 0,282, que é o valor de B que a gente achou na Santa Tabela. Veja que linda é a Santa Tabela. A Santa Tabela resolve tudo, né? E, ó, 3,846, 0,4872, né? Então, aqui é 0,282, 0,282 vezes 0,4872, porque é o valor de azinho a azinho, né, na população. E veja, ele ocorre de duas formas, então a gente tem que multiplicar por 2DR. Agora, quando a gente faz quadrado de Punnett, azão, com azinho, azinho, toda a prole é azão, azinho. Então, é 2DR, ponto. Então, veja, a gente respondeu aqui, 2DR, 0,1249 ou 0,1249%, tá? Então, a gente resolveu a primeira questão. Agora, a segunda é mais complexa. A segunda, dentre os indivíduos azinho da próxima geração, que proporção será oriunda de cruzamentos azinho com azinho quadrado de Punnett? Ó, azão com azão, que ocorre na frequência de H ao quadrado, 0,8846, dá 1/4 da prole é azinho. Azão com azinho, RH, metade da prole é azão, metade da prole é azinho. Então, só metade. Mas veja, ocorre de duas formas, aqui e aqui. Então, é 2RH dividido por 2. E R ao quadrado, azinho com azinho, dá tudo azinho. Então, veja, quadrado de Punnett. Azão com azão, 1/4. Então, é 0,3846 ao quadrado dividido por 4. Depois aqui, azão com azinho, vai ser igual metade azinho, metade azinho. Então, é 2 vezes 0,3846 vezes 0,4872, ou seja, a gente está multiplicando aqui, né? Esse com esse e esse com esse, tá? Então, é 2 vezes RH dividido por 2. E, finalmente, a gente tem azinho com azinho, todo mundo é azinho. Então, a gente sabe que quando a gente soma R ao quadrado mais 2HR dividido por 2, mais H ao quadrado, vai dar Q ao quadrado, porque a população volta ao equilíbrio. E a gente já fez essa conta, né? Então, evidentemente, 2HR dividido por 2 mais H2 dividido por 4, mais HR ao quadrado, vai ser igual a Q ao quadrado. Então, o Q ao quadrado é o total dos indivíduos são azinho na próxima população, e R ao quadrado são os indivíduos que foram produzidos por esse cruzamento de azinho com azinho nessa população. Então, a resposta é R ao quadrado dividido por Q ao quadrado. Então, é 0,2373 dividido por 0,4617, que dá 0,5141. E observem, é 4 casas decimais, tá bom? Então, a gente conseguiu resolver a questão 13. A questão 13, ela começa simples, só que depois ela fica complexa. Por quê? Porque vocês têm que usar aquele quadrado. Normalmente, a gente não pede isso para vocês. Então, eu acho que eu vou interromper a gravação aqui para olhar para a cara de vocês e ver se está tudo normal. Aí depois a gente continua com a questão 14, tá bom? Então, deixa eu parar a gravação aqui. Interromper a gravação. Então,